Vocês, aqui quem fala é o Olavo Gomitz. Eu sou um ex-aluno da UcAD do Ensino e atual professor de História e Geografia nesse cursinho maravilhoso. Enfim, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a prova da ESA, que aconteceu nesse último domingo, que é a prova que você faz para ingressar na Escola de Sargento das Armas e posteriormente à sua formação, você se tornar um sargento do Exército do Brasil. É uma prova que nesse ano teve-se a relação de candidato por vaga, um número de 100 candidatos por vaga, e nós tivemos assim liberadas mais de 1.100 vagas para ingresso à prova da ESA. Então foram inúmeras pessoas. Eu sou de humanas, façam as contas aí, mas foram muitas inscrições. Foi o ano que se teve maior inscrição da história da prova. Inclusive, só abrindo aqui uma observação, quando você fazer a redação, na folha de redação, você tem que colocar o seu número de inscrição. Aí, a banca da ESA, eles têm um padrão de um espaço lá que você coloca o número de inscrição. E esse ano tinha tanta gente que excedeu o tamanho, a galera teve que adaptar lá e colocar um número em outro lugar, porque excedeu o tamanho que caberia ali para colocar os números. Enfim, foi um ano concorridíssimo, foi um ano muito difícil aí para quem de fato foi prestar a prova, para quem assim de fato almejava entrar na Escola de Sargento das Armas, mas enfim, com muito esforço e perseverança, quem estudou conseguiu o êxito. Como que funciona a prova da ESA? Quais que são as características? Nós temos 14 questões de matemática, 14 questões de português, 6 de história do Brasil e 6 de geografia do Brasil. E nesse ano nós tivemos 10 questões de inglês, mais uma redação dissertativa argumentativa, que teve como tema desse ano a importância da leitura para o aperfeiçoamento pessoal e profissional. Inclusive está aqui o meu rascunho da redação, que foi um tema que eu adorei falar, amei falar sobre a leitura, que é algo que eu venho trazendo aí por um tempo, mas enfim, um tema tranquilão, assim, um tema fácil de dissertar, um tema fácil de colocar ali opiniões, colocar argumentos, mas vamos lá. O que tange a prova, o que eu achei da prova. Quando você observa, pega umas provas anteriores da ESA, você vê que tem uma característica, assim, uma constância, um padrão, assim como todas as outras provas têm, seja para concurso militar, seja o Enem, seja para, enfim, esses concursos públicos aí espalhados por todo o Brasil. Nós temos uma constância, nós temos um padrão, se é que eu posso dizer assim, na prova. E o que aconteceu esse ano? Esse padrão ele foi um pouco quebrado. Por quê? A prova de matemática, que é uma prova que não cai muita imagem, se você pegar as últimas provas aí dos 3, 4 anos, você observa que não caiu imagem. Não caía a imagem na ESA já tinha um tempo. E a galera estava esperando que não iria cair esse ano. Inclusive eu, quando eu estudei, mas estudei bem brevemente para a prova da ESA, estudei bem pouco, mas eu observava que a turma falava assim, pô, não cai imagem na ESA, não cai imagem na ESA. Mas eu sempre prestei bastante atenção e acabei que nas questões que caíram gráficos, por exemplo, nas questões que caíram geometria espacial, igual essa aqui, foram questões que eu acertei porque, como eu posso dizer, eu dei uma atenção a mais para as imagens quando eu estava estudando. Enfim, esse foi um dos padrões que foi quebrado nesse último exame. Outro padrão que foi quebrado. A prova de matemática não caiu nenhuma questão muito difícil. O que acontece com a prova da ESA? A prova da ESA, olhando para a prova de matemática novamente, é uma prova que cai ali geralmente entre 13 e 12 questões, que são questões tranquilas, e uma ou duas que são questões completamente difíceis de fato. Esse ano nós não tivemos nenhuma questão muito difícil na prova da ESA em matemática. Não tivemos. Olhando para a prova de português, completamente contra os padrões, novamente, do que vem caindo, do que acontece no concurso da ESA. Por quê? Não caiu figura de linguagem, não caiu muita gramática. O que caiu? Caiu mais interpretação de texto. Muita interpretação de texto. Você lia um texto, aí você respondia, tinha até uma tirinha lá, você lia a tirinha, de acordo com a tirinha você respondia. E fora que também, assim como na prova de matemática, na prova de português aumentaram 2 questões, saiu de 12 e foi para 14 esse ano, ou seja, foram 2 questões. A gente esperava que iria cair mais interpretação de texto, mas não tanto quanto caiu neste ano. Vamos olhar agora para a prova de história, que é, assim, particularmente, a matéria que eu mais amo, a matéria de história. A prova de história veio muito, muito, muito difícil. Olhando novamente para as outras provas, essa em relação às outras veio muito difícil mesmo, muito mesmo. Tem uma questão que eu vou comentar um pouco sobre ela separadamente, que perguntou o tamanho que
a Constituição de 88 considerava como fronteira. E isso não é uma matéria, não é algo que eu observei na Constituição. Mas ali pelo chute, eu consegui acertar, mas enfim, caiu isso na prova de História. Ou seja, eu leciono sobre essa matéria e eu não entendi, eu não consegui raciocinar muito bem, não consegui lembrar desta questão, que perguntava sobre o espaçamento de fronteira. Para vocês verem o tamanho da cobrança da prova. Veio bem assim, bem incisiva, bem específica mesmo, veio muito específico. Prova de geografia, aspectos econômicos, aspectos humanos, cai um pouco sobre a zona da mata lá no Nordeste, algumas características ali especiais, mas a prova de geografia continua ali, ao meu ver, no nível padrão ESA. A prova de inglês, que foram 5 anos, foram 5 questões no ano passado e esse ano foram 10, ou seja, 5 questões a mais do que o normal. Prova de inglês não veio muito difícil, não veio uma prova assim que você olhar e falar assim, caraca, que prova impossível de fazer. Não, se você tivesse um conhecimento ali por cima, você conseguiria safar a prova de inglês. O tema da redação, como eu já havia comentado, muito tranquilo. A importância do aprimoramento da leitura nas relações pessoais e trabalhistas, algum negócio assim. A importância da leitura para o aprimoramento pessoal e profissional. Esse foi o tema da redação. Na minha opinião, um tema tranquilo de dissertar, um tema tranquilo de escrever. Inclusive, eu acho que eu fui muito bem na redação. Se ela for corrigida, eu vou conseguir ali pegar uma nota boa, na minha opinião, falando modéstia à parte, óbvio. Enfim, essa foi a minha opinião e uma visão bem por cima da prova da ESA do ano de 2020. Se você gostou desse vídeo, cara, curta, se inscreva no canal e comente aí, pô, achei tal coisa sobre a prova da ESA, pô, achei que a prova da ESA veio mais difícil, achei que a prova da ESA veio mais fácil, porque algumas pessoas eu vi que falaram que a prova da ESA veio mais fácil, mas na minha opinião ela veio mais difícil. Enfim, comente, se inscreva e curta esse vídeo. Siga o Categ nas redes sociais e se quiserem me seguir também, o meu arroba no Instagram é @olavogomides. Tranquilo? Galera, um forte abraço.